Bom dia, professores, alunos, pais, mães e a todos que de alguma maneira convivem e orientam as nossas crianças, adolescentes e jovens. Dando continuidade à segunda parte da nossa atividade de estudos programada, a EP, tivemos a grande satisfação de conversar com a doutora Fabiana Meire de Paula Brega sobre educação parental, como criar filhos tolerantes à frustração. A doutora Fabiana é graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, fez sua residência em Psicologia Clínica de Orientação Psicodinâmica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, é especialista em Psicologia Clínica, formação em Ludoterapia, formação em Psicopatologia Clínica, formação em Psicologia do Desenvolvimento e atualmente formação em Psicologia do Esquema, PCC Esquemas. Portanto, nesse contexto da educação parental, como criar filhos tolerantes à frustração, perguntamos: doutora Fabiana, por que os pais comumente sentem-se tão desconfortáveis em contrariar os filhos? Eu sou Fabiana, sou psicóloga clínica, eu sou formada desde 1998, trabalho com adultos e com crianças e adolescentes. Tá? A pergunta sobre por que os pais se sentem tão desconfortáveis em frustrar seus filhos tem a ver com uma emoção, eu acredito, muito primitiva, que é a emoção de culpa. O medo, muitas vezes até imaturo, dos pais de perder o amor de seus filhos, né? Uma visão ingênua de que se eu fizer tudo o que eles querem, se eu agradá-los, eu serei amada, né? Eu serei um pai e uma mãe especial. E na verdade, é extremamente importante o não. O não, ele é uma grande prova de amor. É uma forma de negligência quando nós não dizemos o não, porque nós não estamos ensinando os nossos filhos as consequências da vida, né? Então, muitas vezes a gente quer criar para o nosso filho um universo sem dor, né? Um universo onde tudo é mais cor-de-rosa, mais brando, mais tranquilo, e para isso a gente poupa o filho de ouvir o não. No entanto, quando a gente faz isso, a gente está negligenciando a oportunidade do filho de entender que a vida tem consequências, de que ele precisa pensar, ponderar, adiar a satisfação, né? Se controlar os impulsos. Então, a nossa culpa, o nosso medo, o nosso desejo de criar um universo perfeito faz isso conosco. Muitas vezes somos frutos também de um passado, né, de uma história, muitas vezes de uma história onde a gente ouviu muito não. Então tem muito isso, por exemplo. Fábio, meu pai foi muito bravo comigo. Então, numa reação hipercompensatória, né, eu tento não ser bravo com os meus filhos, para não repetir a atitude dos meus pais. No entanto, essa questão de não repetir, ela também é imatura, porque ela vai de um polo para o outro. Então, né, eu não repito, eu faço exatamente o contrário. Ao invés de fazer uma atitude que seria um meio termo, eu aprendo com o que meus pais fizeram, né, e reedito, faço melhor, eu faço diferente aquilo onde houve um equívoco, mas eu repito aquilo que eles acertaram. Os pais não erram em tudo, eles acertam em parte e se equivocam em outra parte, porque não existem pais perfeitos. Então, muitas vezes existe um passado, existe uma história e um desejo de hipercompensar. Então, o medo de dizer não é muitas vezes o medo de repetir a própria história e o medo da culpa, né? O que acaba gerando grandes problemas para os nossos filhos. E Sandy Tiba, em seu livro Quem Ama Educa, página 73, diz o seguinte: se levam um apertão, espanam, não aguentam ser contrariados, não foram educados para suportar o não. O parafuso de geleia é comumente encontrado nesta sequência: avós autoritários,
pais permissivos igual a anti-autoritarismo, igual a netos sem limites, ou seja, parafusos de geleia. Então, doutora Fabiana, pergunta-se, como desfazer esta sequência tão perniciosa para pais e filhos? Como então, parar essa sequência? A grande questão que eu acredito é que, enquanto pai e mãe, nós precisamos não tentar reparar o nosso passado. Então, o que acontece? Muitas vezes nós tivemos um pai e uma mãe extremamente autoritários, agressivos, e nós temos dentro uma criança frágil, vulnerável, triste, zangada. E muitas vezes nós criamos os nossos filhos com o desejo de oferecer o que nossa criança interna, frágil, chateada, gostaria de receber. É um processo inconsciente, um processo de projeção de nós mesmos em nossos filhos. E isso é um grande problema. Na verdade, quando a gente se torna pai e mãe, a gente precisa se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo com isso? Por que eu estou olhando o meu filho como alguém frágil que não vai suportar um não? Por que eu preciso oferecer para o meu filho o que eu não tive? Ele nem me pediu, muitas vezes a criança nem pede, Então, eu vou dar um exemplo, sei lá, a mãe que queria ter sido bailarina e não pôde, então ela vai lá e matricula a menina no balé e obriga a menina a ser bailarina, entre aspas, mas essa criança nem pediu isso, não é um desejo dela, não é uma necessidade que ela tem. Quantas vezes nós misturamos a nossa vivência com a vivência dos nossos filhos? Não podemos tentar reparar o nosso passado nos nossos filhos. Então eu acho que quando a gente amadurece, quando a gente olha para os nossos filhos como pessoas individuais, quando a gente consegue olhar para os nossos filhos sem dó, Os nossos filhos não precisam da nossa dó. Ai, coitadinho, ai, ele não vai aguentar. Não, os nossos filhos merecem e precisam do nosso respeito. Os nossos filhos merecem a chance de se reinventar. Os nossos filhos merecem a oportunidade de enfrentar a realidade, De conseguir lidar com a vida como ela é. E a vida não é doce. Não existe sempre o sim. Nós temos que preparar os nossos filhos para o mundo real, Então, como que a gente quebra? Quando a gente para pensar. Quando a gente não age só no automático, porque o automático, ele é regido pelo nosso inconsciente, Mas quando eu paro para pensar, pera lá, nessa situação, o que realmente eu devo fazer? Muitas vezes a gente no louco do dia a dia, a criança pede isso, pede aquilo, você está apurado, você está apressado, você faz sem pensar. E eu acho que uma das coisas mais importantes é, em alguns momentos, a gente dizer, filho, só um pouquinho, eu já vejo isso, eu já te respondo. E poder fazer esse momento de introspecção, de reflexão, digerir aquela situação, ponderar aquela situação para depois organizar com a criança o que é melhor para ela, Então, infelizmente, no nosso dia a dia hoje, tão atribulado, nós simplesmente agimos impulsivamente. E quando agimos impulsivamente, a nossa tendência é evitar a dor para os nossos filhos. Por quê? Porque também queremos evitar a nossa culpa, queremos evitar também sentir dor, porque quando a gente vê o nosso filho frustrado, quando a gente diz não e ele se joga no chão e chora, dá trabalho, Então isso nos frustra, isso é trabalhoso, a gente tem que ir lá, tem que conversar com a criança. Como é mais fácil dizer sim? Eu sempre digo que como é fácil agradar, Só que isso é fácil quando a criança tem 3, 4, 5, 10, 12, mas quando se torna um adolescente, o caldo vai entornando de uma maneira. E aí aquele que não recebeu não, ele não vai saber lidar com não quando a mamãe não pode oferecer uma vaga na universidade, ele tem que conquistar. Quando a mamãe não pode comprar um namorado e essa pessoa não suporta e diz que vai se suicidar porque, puxa vida, o namorado terminou, Então, os nãos virão, eles virão independentemente da nossa vontade e temos que, de alguma maneira, preparar os nossos filhos para isso.
Como nós, pais, mães e a sociedade como um todo, podemos auxiliar nossas crianças, adolescentes e jovens a desenvolver comportamentos de tolerância à frustração? Hoje falamos muito dessa questão do desenvolvimento saudável da personalidade. E o que sabemos? Que o fato de uma criança ser satisfeita nas suas necessidades básicas de conexão, necessidades básicas de segurança, né, de cuidado, de validação dos sentimentos, de aprender a lidar com a raiva, né, com a dor, com a mágoa, como é importante tudo isso, né, para a construção dessa personalidade. E uma das funções paterna e materna é ensinarmos os nossos filhos a lidar com a raiva do não. Quando algo de ruim, né, quando eu sou impossibilitado de ter, Freud fala muito do princípio do prazer, todos nós queremos realizar os nossos desejos, né, a qualquer custo, né, temos as nossas necessidades e desejos atendidos. E uma coisa que eu acho que é muito importante os pais diferenciarem, é muito importante isso, o que é desejo e o que é necessidade. Necessidade é algo básico, fundamental para o funcionamento daquela criança. É necessidade de uma criança que ela tenha uma proteção, que ela tenha uma casa, que ela tenha um amparo, que ela estude. Mas é desejo de uma criança que ela tenha um tênis de marca. É desejo de uma criança que ela tenha, um quarto todo cheio de coisas. Então, nós temos que diferenciar que nós somos obrigados, sim, e responsáveis por oferecer as necessidades dos nossos filhos, as necessidades básicas, mas atender todos os desejos dos nossos filhos é algo muito perigoso, né? Para o desenvolvimento normal da personalidade, é absolutamente necessário equilibrar realização e frustração. Uma criança que só vive frustração, ela se sente absolutamente não amada, debilitada, insegura no amor, vulnerável, né? Com autoestima baixa, porque ser atendido, ser cuidado nas necessidades, também nos ensina a autoestima, ensina que nós somos amados e nos sentirmos amados. Também, quando criança, nos ensina a nos amarmos. No entanto, quando você atende demais, né, e não frustra nunca, você acaba oferecendo para essa criança uma onipotência que ela acha que ela tudo pode. E aí, quando eu posso tudo, eu me sinto extremamente frustrado e extremamente impotente, aí eu vou para o outro extremo, quando eu não realizo algo que eu quero. Então, nós falamos muito dessa questão que para um desenvolvimento saudável precisa haver um equilíbrio entre as satisfações e as frustrações. Existem necessidades que precisam ser satisfeitas, né? Segurança, a sensação de ser amado. Mesmo quando dizemos um não para um filho, esse filho precisa entender o não como um cinto de segurança, né? Então, como é perigoso andarmos no carro sem cinto de segurança? O não é isso. É uma segurança para que essa criança, ela não bata de frente e se machuque muito feio, né? Quando essa criança sente que ela é amada e que aquele não é só um não, que não é um desamor, ela é capaz de crescer com uma sensação segura, ela é capaz de crescer com uma sensação de que ela é importante, de que ela é amada, e ela é capaz de desenvolver o que mais nós desejamos, né, que é o adulto saudável dentro dela. Obrigada. Queremos agradecer a doutora Fabiana, que com muita propriedade trouxe-nos importantes elucidações acerca do tema. Como ensinar os nossos filhos a aceitar as frustrações, não é mesmo? Lançando, por sua vez, luz às nossas dúvidas. Muito obrigada, doutora Fabiana. Queremos agradecer a participação de todos e esperamos que este humilde vídeo tenha trazido uma mensagem esclarecedora a cada um de vocês. Obrigada.